Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória desses três santos, Marta, Maria e Lázaro, que eram os amigos de Jesus. É interessante que na liturgia, hoje se celebrava apenas Santa Marta. E o Papa Francisco, graças a Deus, juntou os três, porque é uma família, eram os irmãos que eram amigos de Jesus, e juntou tudo e colocou todos os três também nesta celebração maravilhosa. Aqueles três que sempre acolhiam Jesus quando Jesus vinha da Galileia. Para você entender melhor, a Galileia fica na parte sul de Israel, ou parte norte, e Jerusalém fica na parte sul. Então, quando Jesus vinha de lá, é mais ou menos 150 quilômetros, quando Jesus vinha, que já estava chegando ali em Jerusalém, ele sempre parava na casa desses três irmãos, e ali eles eram acolhidos, ele era acolhido por eles. Vocês se lembram daquela passagem que está no Evangelho de São Lucas 10, 38 a 42, que Jesus entra na casa de Marta, de Maria e Lázaro, e Maria fica ali aos pés ouvindo Jesus falar, e aí Marta diz: Jesus, fala com ela, porque tem muita coisa aqui para fazer. Aí Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muita coisa, mas tua irmã escolheu a melhor parte, que era estar com ele. E Jesus disse que essa parte jamais será tirada. Mas no evangelho de hoje, dessa comemoração da vida desses três irmãos, nós estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de São João. E é interessante que no Evangelho de hoje mostra o quê? A morte de Lázaro. Jesus soube, através de uma pessoa que tinha ido ao encontro dele, que no caso Lázaro estava muito doente, estava passando muito mal, e Jesus precisava perguntar se Jesus deveria ir lá para ajudar. Jesus dá um tempo, e quando Jesus chega, encontra essa situação difícil, né? Onde Marta e Maria estão sofridas, porque Lázaro já tinha morrido, já tinha sido enterrado. 4 dias ele estava lá enterrado, e Jesus vem e fala para as duas que Lázaro iria ressuscitar. E Jesus faz essa pergunta para elas. Então Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é uma das palavras mais bonitas para o entendimento de nós como cristãos. Jesus está dizendo que todo aquele que vive e crê nele não morrerá jamais. Só que essa morte que Jesus está falando não é essa primeira morte que nós temos, porque quantas pessoas que creram em Jesus e morreram? Quantas? Todo mundo está morrendo. Só que Jesus está se referindo à segunda morte, que lá é bem explicado no livro do Apocalipse. Depois vocês peguem lá o capítulo 20 do livro do Apocalipse, que lá vai falar daquele momento do julgamento universal. E ali diz que aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida, eles foram precipitados no inferno, no lago de fogo. E aí eles dizem a segunda morte. Então Jesus está dizendo para Marta e está dizendo também para Maria que aquele que crê nele jamais morrerá. E aí Jesus faz a pergunta que é uma pergunta que ele está fazendo também para nós. Crês isto? Você crê que aquele que morre em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, jamais verá a morte, jamais passará pela condenação? Você crê nisso? Você crê que quando uma pessoa que é batizada e ela morre, na verdade ela não morre, ela vai para o encontro com Deus? Você crê nisso? Mas aqui, meus irmãos, está uma questão que nós precisamos ver. Imagina as pessoas que não estão sendo batizadas. Imagina as pessoas que morrem sem crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Estão indo para a condenação. A ressurreição só acontecerá para aqueles que crerem e que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, que foram batizados. Ide por todo mundo, disse Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é preciso entender que existe uma condenação, mas existe também uma absolvição. Na verdade, tanto os maus como os bons irão ressuscitar. Todos nós iremos ressuscitar. Mas a questão é para onde? A ressurreição pode ser para a condenação no inferno, como a ressurreição poderá ser para a salvação eterna junto com Deus. Mas a salvação eterna com Deus, com Jesus, só acontecerá naqueles que creem em Jesus Cristo. É triste nós vermos nos tempos de hoje, não somente os ateus, que dizem que Deus não existe, mas nós já encontramos católicos, batizados, que fizeram uma caminhada, que viviam a vida com Deus, que recebiam a Eucaristia, iam na missa, participavam de alguma pastoral, e que hoje eles estão dizendo que Deus não existe. Não creem mais em Jesus Cristo. E isso se faz por meio de uma cooperação da mídia, a mídia paganizada, as escolas, as universidades paganizadas, que estão introduzindo, doutrinando os católicos para chegarem ao ponto de não crerem na existência de Deus. E como essas pessoas irão ressuscitar
com Deus se elas não creem em Deus? Cuidado você. São Paulo disse que aqueles que estão em pé, cuide de não cair. Porque se esses caíram, pode ser que nós caiamos também. E nós não podemos cair. Nós precisamos continuar sendo firmes, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, professando a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica, creio na ressurreição da carne. Nós precisamos professar e precisamos viver isso, porque se nós abandonarmos tudo isso que se chama apostasia, nós perderemos tudo aquilo que Deus nos deu de presente, que é a vivência com Ele na eternidade. E aqueles que não creem precisam crer. Os ateus precisam crer. Interessante que no dia da Sexta-feira da Paixão, quando tem aquela oração universal, lá se reza pelos que não creem. Por que está se rezando por aqueles que não creem? Porque naquele momento nós estamos celebrando a redenção nossa, a paixão de Jesus. E a igreja está pedindo que aqueles que não creem passem a crer, porque se eles não crerem, não se salvarão. E peçamos por aqueles que infelizmente estão fazendo uma passagem contrária. Acreditavam e estão passando a não acreditar. Você crê? Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu. Depois de alguns anos ele morreu. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar o poder que ele tem de ressuscitar. Mas Lázaro morreu crendo em Jesus. Marta morreu crendo em Jesus. Maria morreu crendo em Jesus. E você? E eu? Como nós iremos morrer? Peçamos a Deus a graça de crermos em Jesus Cristo, para nós não passarmos pela segunda morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu creio. E você?